Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste tempo santo do Advento, o Senhor que vem ao nosso encontro, hoje temos a oportunidade de meditar nestes belíssimos versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, um evangelho bastante conhecido, que recorda daquilo que deve ser a firmeza do seguimento a Cristo. E começa exatamente com o versículo 21, onde recorda que a oração, para que seja de fato autêntica, ela deve vir acompanhada de uma luta, aquela luta contínua por cumprir a vontade de Deus. E do mesmo modo que para cumprir essa vontade divina não basta falar das coisas de Deus, mas é necessário que se tenha coerência entre aquilo que se pede, aquilo que se diz, aquilo que se faz, e portanto não podemos apenas buscar o Evangelho com as nossas próprias forças ou coisa do tipo. Nós, cristãos, devemos buscar em Cristo viver a nossa vida. De modo que, portanto, não é uma prática apenas externa, exterior, Como diz o Evangelho, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que cumprem a vontade do Pai e colocam seriamente as mãos à obra. Portanto, para entrar no reino dos céus, para ser santo, não basta, pois, falar de um modo eloquente, belo, enfim, elevado do que é a santidade. É necessário levar e praticar os frutos de acordo com as palavras. E, portanto, o ser católico, ser um bom cristão, não é apenas rezar e jejuar, participar da missa e assim se julgar fiel. Mas é preciso muito mais do que isso. E por isso, para poder verificar se estamos caminhando em santidade ou não, um bom exame é perceber as virtudes que nos acompanham. Virtudes essas que, de algum modo, manifestam a que ponto estão os frutos da nossa vivência e santificação. Ou, no exemplo de Jesus do Evangelho, se a casa está firme na rocha ou ainda está apenas construída na fantasia da areia. E é por isso que, então, lembrando do julgamento, porque no fundo essa imagem da parábola da casa construída sobre a rocha e construída sobre a areia remete, a bem da verdade, num contexto simples daquilo que é o juízo final. E o Senhor virá buscar-nos, e essa certeza que o Advento está aqui nos preparar é exatamente a verdade mais fundamental, da qual devemos então, com expectativa, aguardar, porque afinal, o que esse Evangelho nos ensina dentro desse contexto do Advento? Exatamente porque o Senhor vem. E Ele vem e encontra e espera que estejamos assim firmes, construídos de modo edificado na pedra, na rocha firme,
que é o próprio Cristo Jesus. De modo que, ainda que venham as tribulações, as confusões, mesmo na vida pessoal ou até na vida da igreja, permanece firme quem está fortalecido na rocha, que é Cristo. E por isso, permanecer forte nos momentos difíceis, é necessário estar muito bem alicerçado naquilo que realmente importa, viver realmente na graça de Deus e fazer frutificar a vida em excelentes e elevadas virtudes. Portanto, peçamos hoje ao Senhor a graça de continuar muito fiéis aos propósitos da nossa vida, do nosso dever de Estado, ou seja, aquilo que compete à nossa missão e vocação. E deste modo se vai lançando os fundamentos, vai se fortalecendo a construção, vai se reparando as possíveis rachaduras que porventura tenha sobre a nossa vida, a nossa alma, enfim, é tempo de fortalecer, é tempo de, em Cristo, edificar. Para isso, peçamos a graça especial da Virgem Maria, ela que tão prontamente aceitou os desígnios de Deus para que nela se encarnasse o Verbo de Deus e assim tornou firme a obra do seu ventre, que também nós aceitemos a graça dos desígnios com muita humildade de coração, aceitando o que Deus quer, por amor, por obediência, por humildade, pois tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Deus te abençoe, um excelente dia na presença do Senhor.